Bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo, acadêmicos e acadêmicas da mente. Vamos lá começar nossa correção dessa semana aqui. Filosofia em esse mês de agosto a gente teve a oportunidade aí de falar sobre o latim, como ele se estendeu, pela história. Recebemos vários comentários aí sobre o tema, ficamos muito felizes. Vamos lá começar a nossa correção. O primeiro exercício estava aqui embaixo, família felina. E aí a ideia era olhar para essa família aqui, memorizá-la e no outro lado, na outra folha, a gente responderia numa ordem ali, uma sequência. Então a gente sabia que o mais amarelinho, a mais amarelinha de todos, na verdade, era a mãe. Depois o mais preto de todos era o pai. E aí depois o mais velho puxou mais o pai, porque ele é o mais escuro. Depois o do meio misturado. E o mais novo é o bebezão ali com brinquedinho. Vocês tinham outras maneiras de memorizar, mas foi assim que eu escolhi. A mais amarelinha é a mãe, o mais pretão o pai, o mais velho foi o que puxou o pai, criou uma história ali na família. O do meio é meio a meio, tem a cara do pai, o corpo da mãe, e o bebezão tá com a bolinha ali. Quando a gente virava do outro lado, lá embaixo aparecia novamente o família felina, o exercício que a gente estava fazendo. E aí eu memorizei, que a mais amarela era a mãe, o mais pretão era o pai, e dizia aqui, conecte do pai para a mãe, depois para o mais velho, depois para o do meio e por fim o mais novo. Então do pai para a mãe, eu lembro que o mais pretão era o pai, ele vai para o mais amarelinho que era a mãe, então da mãe vai para o mais velho, então ela vai para o que puxou mais o pai, aquele mais escuro. Depois vai para o do meio, que está misturado, tem a cara do pai e o corpo da mãe. E por fim o bebezão, que está ali com a bola. Então era essa a sequência que vocês tinham que fazer aí, memorização tranquila. Não propusemos aí uma estratégia, mas tomara que vocês tenham conseguido fazer. No topo, nomes e diferenças. Inicialmente eu vou encontrar aqui as diferenças entre as imagens. E aí vamos ver se vocês encontraram as mesmas que eu encontrei. Primeiro eu encontrei essa daqui, Aqui em cima, dá para ver que tem uma presença aqui de um caule. E aqui esse caule está ausente, não é isso? Então essa já é uma diferença. Outra diferença também tá aqui, na cor desse pimentão. Esse aqui é um pimentão amarelo, do outro lado é um pimentão verde. Aqui eu achei mais uma diferença. E a terceira diferença vai estar bem aqui no meio da imagem. Essa pera aqui tem uma folha no seu caule, já essa pera aqui não tem folha nenhuma. Então 3 diferenças como era pedido ali no enunciado. Ok, aí a dificuldade depois era encontrar 4 frutas, mas poderiam ser legumes ou verduras também, se tivessem ali na imagem, que tivesse o nome em tupi. E aí vocês colocaram o quê? Eu encontrei com tranquilidade o abacaxi, o abacate e o maracujá, isso ali consultando, vendo as origens, os significados. Mas depois fui procurando e maçã, por exemplo, não é. Kiwi, por exemplo, não é. Tem várias frutas aí que não têm origem no tupi. Mas, se eu não me engano, aqui nós temos uma abóbora, pessoal? Que também não tem seu nome do tupi. Contudo, aqui no Brasil também conhecemos essa abóbora como girimum. E aí girimum já é um nome que se origina do tupi, então se usássemos esse nome, conseguiríamos aqui mais umzinho. Espero que vocês tenham conseguido. E aí, será que vocês encontraram mesmo? Será que encontraram algum que eu não percebi por aqui? Vamos adiante, tentando resumir nosso tempo de correção aqui. Agora no exercício 2 sentidos, pessoal. Tínhamos aqui 6 palavras diferentes e cada palavra precisava receber 2 significados distintos. Então, borra, por exemplo, pode ser a borra do café, que a gente conhece, que a gente toma ali no pó do café. Tem gente que faz ler o futuro na borra. Beijo para Delma, em breve nos encontraremos aí. Estamos voltando aos poucos nosso trabalho na Academia da Mente essa semana. Então, o borra pode ser tanto borra de café, quanto pode ser também o verbo borrar, Ela borra o quadro toda vez que vai pintar. Então a gente pode usar aí a mesma palavra com 2 significados diferentes. Todas elas tinham essa possibilidade aí. Embaixo, sede, por exemplo, pode ser aquela vontade de beber água, Mas também pode tratar-se da sede, da localização original daquela unidade. Embaixo a palavra pode ser tanto colher, quanto pode ser a palavra colher. A mesma grafia e significados diferentes. Então pode ser tanto utensílio de cozinha, quanto coletar, Na coluna seguinte, podemos formar tanto a palavra
corte. Quanto à palavra corte, então eu coloquei aqui resumidamente ferida para resumir o corte e realeza para resumir a corte. Embaixo, tanto pode ser molho do verbo molhar, eu molho as plantas todos os dias, ou então pode ser o molho do tempero, ou então o que mais? Vocês colocaram coisas diferentes que eu tenho certeza. Mandem pra gente que eu quero ver. Embaixo, a palavra é cedo, pode ser tanto o verbo ceder, quanto pode ser o oposto de tarde também. Então hoje eu acordei muito cedo, e aí é cedo ali daquela grafia, mas também pode ser pedindo assim eu cedo, e aí usar o verbo ceder. Beleza, beleza, beleza. Estimulando nossa linguagem aqui, a gente saía para estimular agora a capacidade matemática simples, depois de usar aqui, ó, a memória no família felina, depois de usar a capacidade visual no nomes e diferenças, depois de usar a linguagem nos dois sentidos, vamos usar a capacidade matemática, trabalhando habilidades diferentes. Adições, seguinte, pessoal. Tudo aqui era adição, como a gente falou e como o enunciado dizia, né? Considerando as adições, quanto vale a interrogação aqui do final. Então, para começar, a gente viu que o melhor era por aqui, porque tinha só imagens iguais. Então, a gente pegava o 12 e dividia aqui por 4, porque a gente sabia que ia ter quantidades iguais. 12 divididos por 4, poderia eu atribuir os 3 ali a todos os quadrados que aparecessem. Então, toda aquela linha ali receberia 3. E ali embaixo também é um quadrado, recebe 3. E aí o segundo passo, onde vai ser? Essa coluna daqui, ó, vertical, a segunda coluna, porque ali já tem 3. Então 3 com mais 3 bolinhas vai dar 9. 9 menos 3 sobram 6. Então eu sei que essas 3 bolinhas aqui vão receber o 6 dividido pelas 3, né? Quanto que eu vou distribuir por cada bolinha? 2 para cada bolinha, atribuir aqui tanto para a coluna das bolinhas quanto as outras bolinhas do jogo também. Essa linha, por exemplo, tinha 3 bolinhas e um triângulo. Então aqui eu tenho 2, 4, 6, com mais um triângulo vai dar 11. 6 com mais 5, 11. Atribuo 5 para esse triângulo e para todos os que tiverem no problema. Essa coluna aqui até me dá uma prova real nesse momento, que eu tenho 5 com 3, 8, com 2, 10, com mais 5, 15, então tá tudo batendo certinho. Vamos ver aqui quanto que vale o losango, pessoal. Porque se eu olhar para cá, ó, ainda não sei quanto vale o losango para achar a interrogação. Aqui eu tenho 2 com 2, 4, menos 12, daria 8. 8 divididos para 2 losangos, eu sei que cada losango tem que valer 4. Essa prova real pode ser feita nessa coluna aqui, ó. 3 com 3, 6, com mais 2, 8. 8 com mais quanto para chegar em 12? Também faltam os mesmos 4. Então o losango tem que valer 4. Atribuo para todos os losangos. Na última linha, 4 com 2, 6, com mais 3, 9, com mais 5, 14, pessoal. Quem encontrou 14, parabéns. Vamos adiante para a página número 3. Aqui na página 3 a gente começa com o próximo. Temos aqui uma sequência de símbolos e precisávamos descobrir qual era o próximo símbolo da sequência. Começava aqui com uma espécie de coração, depois um tipo de borboleta, depois um M. Isso, para o desavisado, né? Para quem já está ligado, percebeu, por exemplo, que em cada imagem aqui a gente consegue ver um número, não é isso? Aqui na primeira imagem, por exemplo, a gente tem um número 2, ó, dá para ver desse lado direito. A mesma coisa na imagem do meio, a gente tem um número 3 aqui do lado direito. A gente tem um número 4 aqui do lado direito. Então, em cada imagem a gente tem um número. 2, 3, 4. Eu sei que a próxima imagem aqui teria que ser o 5. Mas não é o 5 sozinho, né? Estão vendo aqui, cada imagem, logo ao lado, o número está espelhado, ó. Esse 2 vem se espelhando aqui, o 3 se espelha aqui ao lado, ó. O 4 está aqui, o normal à direita e o espelhado à esquerda. Todos eles estão assim, ó, normal à direita, espelhado à esquerda. Então o 5 vai ficar o normal à direita, vou colocá-lo espelhado à esquerda e assim ficou a minha forma. Pode ser que a de vocês tenha ficado um pouquinho diferente, mas se vocês perceberam que a ideia aqui era colocar o 5 de forma espelhada, foi correto. Algumas vezes a resposta surge assim, só que dessa maneira, o 5 correto está do lado esquerdo, vejam bem. Aqui o 5 espelhado está do lado direito. Diferente do que vem acontecendo na regra. Ó. Na regra, o normal está do lado direito e o espelhado do lado esquerdo. Então,
assim mesmo é que fica nosso resultado. Vamos para baixo na página número 3, chamado Em Ordem. Cada grupo recebia uma numeração nos quadrados ali, capacidade de organização verbal tranquila. Vamos ver se todo mundo está batendo aí. No primeiro, 3, 2, 1 era a minha ordem, porque ficava pedir uma garrafa de água mineral sem gás, ok? Vamos para o segundo, fica 2, 4, 3, 1. A frase é: torci o pé enquanto andava no parque e precisei ir ao ortopedista. Se encontrarem diferenças, quiserem saber se é aplicável, mandem pra gente. Terceiro grupo, 2, 4, 1, 3. Precisei ir ao mercado comprar farinha para fazer um bolo para o lanche. Molezinha para acadêmicos da mente. Vamos para o quarto grupo. 4, 2, 5, 1, 3. O dia amanheceu nublado e resolvemos cancelar o passeio à praia. E o quinto e último grupo aqui no Em Ordem, 4, 1, 2, 5, 3. Saiu aí sentados, mas devia ser sentadas, né? Sentadas na sala de espera, estavam 3 senhoras lendo revistas e ouvindo música. Tenho quase certeza que vocês gabaritaram esse exercício. Pode ser que tenha mudado alguma posição. Se mudou, só mandar pra gente no WhatsApp para tirar essa dúvida. Vamos para baixo, nomes e diferenças, exercício interessante, porque fazia referência ao pequeno texto que estava ali acima, falando das referências hebraicas que nós temos. Então Isaías, Abraão, são nomes clássicos ali da cultura hebraica. E era até por onde nós poderíamos começar mesmo, porque a gente viu no texto ali que nomes com o final El comumente vem do hebraico se referindo a Deus. Então Gabriel, por exemplo, Rafael eu poderia colocar, Samuel, Miguel, já eram pelo menos 4. Tinham 3 grupos, né? 3 colunas, então eram 5 nomes em cada grupo, seriam 5 nomes do hebreu, 5 nomes do tupi e 5 nomes do grego. Olhando os outros, poderia até dar dúvida, mas quem completa aqui os nomes do hebreu seria a Maria. Não quer dizer que a gente precisava descobrir todos, tá, pessoal? A gente poderia, por exemplo, seguir para o tupi, porque Iara, Iracema, Iaperi, Ipojucã, muitos nomes aí também eram evidentemente tupi, né? Ceci também a gente conhece, então os 5 tupis eram os mais evidentes e já dava aí uma facilitada, né? E aí sobrava, por exemplo, para o grego, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes para 5 que faltavam gregos. Então Tel, por exemplo, é muito grego, Sofia, Helena, são nomes muito gregos também. E aí sobrava Antônio, Heitor e Maria. Antônio e Heitor são gregos, pessoal, e Maria, hebraico. Então era assim que ficava o nosso exercício. Vocês podem dar pause aí e conferir com um de vocês se vocês deduziram corretamente. Quem consultou, sem problemas, dar-se ao trabalho de consultar é parte do esforço intelectual, pessoal. Isso não é cola, né? Vocês não estão colando na prova ali, porque vocês não estão sendo avaliados, vocês estão sendo estimulados. Então é consequência mesmo ir buscar o tema, querer saber mais. Vamos adiante para a página número 4, nossa última folha. Semana tranquila, poucos exercícios, mas bem trabalhados. Lá em cima tem o dominós. A gente tinha que distribuir as peças de dominós aqui e aqui para encontrar o resultado 10 e encontrar o resultado 16. Uma dúvida que apareceu foi: posso repetir peça? E aí eu disse: não pode, mas aqui, ó, dentro desse exercício. Se eu preciso usar o 5 e 5 aqui e o 5 e 5 lá, não tem problema, tá, pessoal? Quando eu digo que não pode repetir peça, é no mesmo jogo. Então usar o 1 e 3 aqui e o 1 e 3 no mesmo campo não pode. Mas nos jogos diferentes, sem problema. Aqui, por exemplo, a soma tinha que ser 10. Para somar 10 numa coluna, já quis colocar logo 5 e 5, porque aí já fica logo com 10 e eu sei que eu tenho a opção 0 para usar, né? Então aqui em cima eu usei a peça 0 e 6, a maior possível, né? E aí essa coluna aqui ficou somando 10, já essa daqui ficou somando 6 por enquanto. Para chegar em 10, quanto que eu tenho que completar naquele canto? Com 4, não é isso? Então eu já boto ali a peça 4 e botei para baixo a peça 5 para ficar perto do 10. 4 com 5, 9. Quanto para chegar em 10? Falta aqui 1. Eu tenho a peça que vai ser 1 com 5, 6, 1 e 4, que aí eu vou completar 10 aqui. Tenho, não usei ainda no meu jogo, então 1 e 4
é o que eu uso. Não era a única possibilidade. Essa própria resposta rotacionada aqui já seria diferente. Vamos pro lado. O total é 16 que eu tinha que encontrar em cada linha e coluna, pessoal. E aí eu já gosto de jogar logo pro alto. Já uso logo 6 e 6 aqui nessa coluna, ó, que já chego em 12. 12 com quanto vai chegar em 16? 12 com 4. Então já boto aqui, ó, 4 e 6 a outra peça, porque ainda não usei no jogo. 4 e 6 já chego em 10, para chegar em 16 aqui, completar alto essa linha, faltam 6. Posso usar várias peças do 6, só usei o 6 e 6 e o 6 e 4. Vou usar o 6 e 5 para manter bem alto. 6 com 5, 11 para chegar em 16, faltam mais 5, então vou botar mais 5 lá em cima. 5 com mais 5, 10, com mais 6, 16, completei o 5 e 5 aqui certinho. Mesma coisa acontece aqui. Aqui eu acho que tem menos possibilidades, mas ainda assim, se eu botasse o 6 e 6 aqui embaixo, eu conseguiria resolver com as peças em outras posições. Vamos para o caça nos pilares para finalizar. Tinham aqui 3 colunas, em cada coluna palavras que têm origens e idiomas diferentes, então eu botei palavras com origem no grego, palavras com origem no tupi, palavras com origem nos idiomas de origem banta. Não coloquei os títulos e pedi para vocês separarem aqui embaixo pelo menos 5, mas tinham mais que 5, pessoal, então pode ser que eu mostre 5 palavras possíveis aqui e vocês tenham encontrado outras. E aí, para saber se a de vocês está certa, como é que vocês vão saber? Mandem pra gente no WhatsApp, a gente responde. Ou então, vá lá na sala, a gente está retornando essa semana aí. Marque o seu horário, agende com a gente, com toda a segurança. A primeira coluna aqui do lado esquerdo era a coluna do tupi, pessoal. E aí aqui encontrávamos, por exemplo, Copacabana na vertical, jacaré, capim, mandioca, joá. Mas também tinham outras, né? Urubu. E fica aí também aquele desafio extra, que é buscar o sentido ali de cada palavra. Qual é a etimologia de jacaré? Aquele que olha de lado, se eu não me engano, né? E aí, vamos lá. A coluna do meio, qual tema vocês perceberam aí? Grego, pessoal. Destaquei aqui ao menos 5, ó. Então vejam que na vertical eu tenho demagogo, hipocrisia e efêmero. 3 palavras aí de origem grega. Na horizontal encontrei filosofia e teologia. Quero ver quem me dá pelo menos mais 2 aqui dentro. Vale diagonal, ó. Não achei nenhuma diagonal aqui no exercício. Tem, pessoal, botei mais de 5 em cada grupo. No último grupo, se o primeiro era tupi, a gente encontrou lá jacaré. O segundo a gente encontrou filosofia, teologia, então era o grego. E aqui para o último grupo ficam as palavras, então, de origem banta. E aí botei aqui, ó, banto como origem, né? Botei os idiomas africanos. Temos camundongo, temos moleque. De baixo para cima aqui, ó, acarajé, zumbi, canjica. Que mais que vocês encontraram? Contem-nos. Espero não ter me estendido muito nesse domingo de vocês. Semana que vem estamos voltando aos poucos. Agende seu horário para nos encontrar lá, para tirar sua apostila, tirar qualquer dúvida. Um beijão, pessoal. Até amanhã.